Você se muda para uma casa nova e lá descobre um nome estranho, mas quando você escuta esse nome, tudo muda, porque ele vem te pegar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. E eu sou o EF. O escutou? Ferrou, pois hoje vamos recapitular o filme Nunca Diga Seu Nome, então já abre as janelas para as velhas fofoqueiras ouvirem e pega seu traquinas de morango e bora pra história. O filme começa mostrando um homem que estava muito desesperado e ele estava batendo em seus vizinhos perguntando se eles haviam contado o nome para mais pessoas e pega uma arma e já vai pra cima para falecer geral. E nisso ele está indo atrás de todos que escutaram um certo nome e depois disso troca para 3 jovens que estavam na faculdade e eles estavam em busca de um lugar para morar que seja mais tranquilo e encontram uma casa no meio do campo que estava velha, mas que cabia no orçamento deles. Eles começam a olhar a casa e ver que realmente era grande e que estava bem abaixo do preço do aluguel. E nisso sabemos que quando algo está mais barato do que vale, com certeza tem alguma treta, mas mesmo assim eles decidem ficar com a casa, pois junto viria muitos móveis, o que seria perfeito para 3 universitários que só queriam dar uma curtida de leve. Quando eles arrumam a casa, Sasha está conversando com seu namorado Elliot, quando vai olhar um armário na parede e a porta do quarto bate sozinha. E ela acha que era Elliot, mas ele estava no banheiro e ela acha que foi apenas a imaginação. À noite, seu irmão chega com a família para ver como estava a casa, e nisso eles começam a dar uma festa para os calouros da faculdade. E enquanto Elliot está conversando com seu irmão, Sasha está dançando com seu melhor amigo John. E se fosse eu, ficava de olho nisso, pois ele é o famoso negão da canela fina. E seu irmão está dizendo para ele aproveitar essa fase da vida e não se prender logo, mas ele gostava muito de Sasha. E nisso vemos que sua sobrinha Mequetrefe subiu para ver como é a casa, e ela entra no quarto deles e vai olhar o armário na parede. E galera, na boa, esses armários me dão um medo que vocês não têm noção. Pra sair um palhaço com balão vermelho é 2 palitos. Ela escuta o barulho de uma moeda e fica olhando, e quando está saindo, volta e deixa a moeda em cima do móvel, pois ela era humilde. Quando desce, diz pra Elliot que tinha uma moeda, e eles vão embora e Sasha diz que uma menina que era sensitiva diz que iria limpar o chakra da casa e eles não curtem muito por achar que era bobeira. Quando Elliot sobe pro quarto, ele vê a moeda no chão e coloca dentro da gaveta do móvel, mas ela cai no chão por estar furada. E ele vê várias frases escritas para não pensar nem dizer, e quando tira o papel da gaveta, está escrito o nome Bye Bye Man, mas ele não entende nada. Depois da festa, Kim, que era a menina sensitiva, diz que agora a casa estava limpa de qualquer espírito do mal, e John fica perguntando se ela sabe o que ele estava pensando, e não sei o que ele estava pensando, mas foi isso que eu pensei. E agora vem um daqueles momentos de burrice que todos gostamos, pois eles decidem fazer uma sessão espírita. E galera, qual a chance disso dar certo, ainda mais em um filme de terror? Kim começa a dizer várias coisas sobre Elliot, e ele acha que ela estava fazendo graça, mas ela diz que é o que os espíritos estavam falando. E como ele não está acreditando, ele coloca a chave dentro de uma panela na cozinha, e pede para ela adivinhar o que ele guardou, e ela acerta. E agora que a treta vai vir, pois ela começa a dizer, não diga, não pense. E Elliot fica assustado por ela saber esse nome e diz o nome Bye Bye Man em voz alta. E ela cai no chão como se tivesse algo mal por ali. Durante a noite, Elliot escuta um barulho e vê uma sombra do casaco e acha que era alguém. E depois desce, pois estava escutando algum barulho. E quando chega perto da porta de John, eu não vou te dizer o que eles estavam fazendo, mas tinha alguém gritando e tinha barulho de colchão. Mas acho que era só festa do pijama. No dia seguinte, John vai levar Kim pra casa e os dois estão constrangidos, pois aparentemente John deu uma brochada de leve e não conseguiu continuar. E quando olha pra ela, começa a ver várias larvas caindo do cabelo dela e manda ela sair do carro. Galera, parece que John ainda não está formado na faculdade dos canelas finas. Elliot encontra no quintal algumas marcas de arranhado, como se fossem garras, mas John chega todo estranho como se estivesse assustado e vai falar com Sasha de forma estranha como se estivesse na maldade, e depois vai tomar banho e olha esse moreno jambo.
Jumbo. Sasha está na cozinha um pouco avoada conversando com Elliot, quando ela começa a imaginar John a chamando todo sensual, e depois ela percebe que foi apenas uma alucinação. À noite, cada um está fazendo suas atividades na humildade, e Elliot está falando com seu irmão quando escuta um som estranho e vai investigar. E me pergunto por que nego tem vontade de fazer tanta burrice assim, pois ele desce no porão, pois de lá estava vindo som esquisito, e tem mais marcas de garras na parede, além de cair uma moeda. E quando passa um vulto violento, ele tenta correr, mas tudo apaga, e seus amigos aparecem e acham que ele estava passando mal, e claramente ele estava paranoico. Sasha estava ficando doente sem motivo, e ele fica imaginando e ouvindo coisas e acha que ela estava o traindo, mas ela diz que não é só coisa da cabeça dele, pois depois que escutou aquele nome, ela também começou a ver e a fazer coisas estranhas, e toda noite eles começam a ter pesadelos e a ver coisas estranhas acontecendo, como se estivessem sendo observados. No dia seguinte, Elliot diz que iria na biblioteca para pesquisar sobre, e marca as 2 horas com Sasha na saída, e ele começa a fazer pesquisas, mas não encontra nada sobre o nome Bye Bye Man, mas quando pesquisa a frase não pense, não diga, encontra um artigo jornalístico que nunca foi publicado. Enquanto isso, Sasha está tentando ir atrás do dono da casa, mas ele diz que não tinha nada de errado, e que muitos móveis foram doados, e John tenta assistir a aula, mas fica voado, pensando e vendo várias coisas estranhas. Elliot começa a descobrir algumas coisas sobre o cara que escreveu o artigo, e antigamente aconteceu um falecimento entre alguns amigos, e esse cara tentou escrever sobre, mas como acabou sabendo o nome e contando para mais algumas pessoas, descobre que na verdade a única forma de acabar com aquilo seria tirando os nomes do Bye Bye Man de todos os lugares, e depois se falecer, mas ele havia deixado escrito no criado mudo sem saber, e agora me deu maior pena, pois a bibliotecária, que não tinha nada a ver, acabou sabendo o nome, pois leu nos papéis. Elliot acaba perdendo a hora, pois quando entra em transe, toda a percepção muda, e quando sai para encontrar com Sasha, a vê entrando no carro de John e já fica pensando maldade, mas era tudo paranoia dele. Galera, com todo respeito, se você chegou até aqui, se inscreve aí para fortalecer, porque eu estou ficando paranoico, mas não com o nome Bye Bye Man, mas sim com o nome pior, chamado boleto bancário. E galera, se você também estiver nessa maldição, cuidado, porque quando o pobre entra, pra sair é quase impossível. Elliot vai na casa de Kim para pedir ajuda, e ela claramente já estava afetada por tudo, e imagina que eles também. E quando eles saem de carro para descobrir como parar aquilo, ela estava com um martelo cheio de quisuco vermelho, dizendo que acabaria com todos que sabiam aquele nome. E do nada ela desce do carro, pois começa a alucinar, achando que tem uma família que sofreu um acidente, e Elliot tenta correr atrás dela para pará-la, pois estava indo na direção do trem, mas essa daí já caiu fedendo. Agora pensa comigo, você está vendo que ela está alucinando, andando na direção do trem. Você vai pegar o martelo cheio de quisuco e ir atrás dela? O que acha que a polícia iria pensar? E a Trinity está pensando que era tudo culpa dele, mas não tem prova. E quando ela pergunta para Sasha o que estava acontecendo, ele diz que não poderia contar, pois seria muito perigoso, e as alucinações estão cada vez mais fortes. Quando ele é levado para a delegacia, ela começa a interrogar, perguntando o que aconteceu, e ele diz que caso ele conte, a família dela toda estaria em risco, pois era algo que ninguém poderia ajudar, e ela mesmo sem saber acredita. Seu irmão busca na delegacia e ele diz que precisava fazer algo, e quando chega em casa começa a alucinar imaginando que John estava metendo o pente na Sasha, porque amor é amor, romance é romance, e um lance é um lance, mas com o Moreno Jumbo, um pente é um pente. E ele dá uma paulada no amigo e percebe que era imaginação, e a moça da biblioteca liga assustada, dizendo que estava vendo coisas, e nisso vemos que a família dela deu uma falecida de leve. Ele consegue o endereço da mulher do repórter e joga o móvel fora para ninguém mais pegar, e ele literalmente joga no mato, ao invés de colocar fogo ou quebrar tudo, e sai com cara de cracudo pela rua. Ele chega na casa da mulher do repórter e ela já estava velha e começa a contar o que aconteceu, e ela diz que ele estava investigando tudo quando aquilo entrou na cabeça dele e ele saiu caçando todos que sabiam o nome para acabar com a maldição. E quando ele pergunta como ela sobreviveu, ela diz que ele nunca contou o nome para ela. Ela diz para ele fazer o mesmo que o marido fez e dar uma arma, mas ele percebe que na verdade daria para vencer se não tivesse medo, e teria que descobrir o que era ilusão. Então volta correndo para casa, mas acaba atropelando a bibliotecária, que já estava toda alucinada. E papo 10, me deu mó pena, ela não tinha nada a ver com nada. Quando Sasha acorda, ela começa a procurar Elliot pela casa e começa a enxergar John como se fosse Elliot, e John a enxerga como se fosse Kim zumbi. E os dois começam a correr, e quando Elliot chega, vê John atacando Sasha com uma tesoura e dá
dar um tiro, mas na verdade ele estava alucinando e era a Sasha. E agora ferrou tudo, pois já estava loucão. O irmão dele chega na casa para ver como ele estava, pois sabia que ele estava passando por algo ruim. E nisso ele manda o irmão ir embora. E ele quer entrar para saber o que estava acontecendo e quase que ele fala o nome. Mas ele percebe que a única forma dele acabar com aquilo seria se falecendo. Imagina o trauma dessa criança, pois foi visitar o tio e voltou com um problema psicológico. Sou mais o tio que pede dinheiro ao sobrinho adolescente para comprar pão. A polícia chega na casa e o irmão leva a filha para casa. E ela diz que encontrou uma moeda rara e um móvel do lado da casa. E ela diz que tinha algo escrito, e quando ele pergunta o que era, ela diz que não conseguiu ver. E essa foi a melhor coisa do dia, pois no ruim, vende a moeda e compra um traquinas. Mas o filme termina com a policial perguntando pra John que havia sobrevivido, e ele diz o nome, e agora ela tá ferrada. É galera, tá maluco, pior que esse Bye Bye Man, só a fatura do cartão acompanhado do pessoal que liga cobrando, porque onde você estiver, eles vão te ligar. E galera, se inscreve aí, pois é a única forma de quebrar com essa maldição e me ajudar a chegar a 150k no canal. E coloca aí, hashtag rumo 150k. E será que fazemos antes de julho? Então só bora bebê. Agora vou nessa, pois me senti gostosinho. Então beijos, abraços e fui!